Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre trigonometria. Vai ter um pouquinho de história, a teoria e algumas aplicações. Até uma musiquinha para ajudar na fixação do conteúdo você verá aqui. Eu sou o professor Carlos e este é o canal Exato. Vem comigo! Nas obras de Euclides já existiam teoremas que eram equivalentes às leis que nós conhecemos hoje referentes à trigonometria, algumas fórmulas trigonométricas. Nos elementos, existe a lei dos cossenos, porém, em linguagem geométrica, por exemplo. Hiparco de Nicéia é chamado hoje de o pai da trigonometria porque no segundo século antes de Cristo ele produziu fez um tratado com 12 livros, em que nesses livros ele construiu uma grande tabela com cálculos trigonométricos. Esses cálculos Hiparco fez para usá-los na astronomia. Você sabe por que a geometria tem filhos e a trigonometria não? Porque a geometria e a trigonometria. Vamos agora falar da teoria matemática. Tudo começa com um triângulo retângulo. Na figura nós temos o maior lado do triângulo, que recebe o nome de hipotenusa, e os outros dois menores recebem nomes de catetos. Cateto vem do grego e significa cair na perpendicular. Por isso os dois catetos possuem um ângulo de 90 graus entre eles. Agora, hipotenusa também vem do grego e significa contrário a. Por isso, o ângulo de 90 graus é contrário à hipotenusa, que, a propósito, é o maior lado do triângulo retângulo. Nós utilizamos letras gregas para representar ângulos desconhecidos. Por exemplo, na figura nós temos o ângulo alfa. Imediatamente ao lado desse ângulo alfa nós temos o cateto adjacente. E do lado contrário a ele no triângulo nós temos o cateto oposto. Basicamente nós vamos utilizar então três razões trigonométricas, que são elas seno, cosseno e tangente. Existem outras relações, porém nessa introdução vamos focar apenas nessas três. O seno é definido como uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é definido como cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Existem outras formas de representar a tangente também. A tangente de um ângulo alfa pode ser definida como a razão entre o seno desse mesmo ângulo pelo cosseno. Ora, mas seno não era cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa? Então, fazendo a simplificação dos H's, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. A coca. Existem alguns ângulos chamados ângulos notáveis que possuem seno, cosseno e tangente já tabelados. Então, vou mostrar agora aqui para vocês essa pequena tabela em que as colunas representam 30, 45 e 60 graus respectivamente e as linhas nós temos ali seno, cosseno e tangente. Então, por exemplo, seno de 30 graus é meio e tangente de 60 graus é raiz de 3. Mas atenção, farei a dedução de todos esses números da tabela no próximo vídeo. Vamos conhecer uma música que vai nos ajudar a fixar esses números da tabela. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só os 3. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos sobre esses assuntos. Vamos resolver então dois exercícios envolvendo trigonometria.
Vem comigo. As alturas em relação ao nível do mar, em que estão dois pontos A e B, são respectivamente 812 metros e 1020 metros. Do ponto A, vê-se o ponto B sob um ângulo de 30 graus com o plano horizontal, conforme a figura. Determinar a distância entre os pontos A e B. Bom, nós temos aqui uma figura que mostra os dois picos. Observe que o ponto B está muito acima do ponto A. Essa figura nós podemos simplificá-la ou representá-la por um triângulo retângulo. Um dos ângulos é 30 graus e o cateto oposto a esse ângulo vai ser de 208 metros, pois ele seria a diferença entre as alturas do ponto B e o ponto A. Então, 1020 menos 812 dá os 208 metros. Está pedindo a distância entre o ponto A e o ponto B. Ora, a distância entre o ponto A e o ponto B é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, nós precisamos determinar a hipotenusa de um triângulo que nós sabemos o ângulo e nós sabemos o cateto oposto. Sabendo disso, nos resta observar que daquelas três fórmulas, seno, cosseno e tangente, a fórmula do seno é a que nós temos mais informações e a que utilizaremos. Ora, seno de 30 graus vai ser igual a 208, que é o cateto oposto, sobre h, que é a hipotenusa. Substituindo então o valor da tabela para seno de 30, nós vamos ter 1 sobre 2, o meio, então fica lá, meio igual a 208 sobre h, e isolando o h, fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes h igual a 208 vezes 2, nos dará então que a hipotenusa desse triângulo é 416, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 416 metros. Outro problema é o seguinte: quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte, um edifício de 100 metros projeta uma sombra de quantos metros? Bom, vamos fazer uma representação por desenho disso. Bom, nós temos o prédio de 100 metros de altura e temos o Sol incidindo 30 graus com horizontal. A sombra vai ser justamente o cateto adjacente do triângulo retângulo ao lado. Perceba que os 30 graus nós podemos transferir aqui para o pé do triângulo. Então nós temos o quê? O cateto adjacente à sombra, 30 é o ângulo, e 100 seria justamente a medida do cateto oposto. Ora, nós sabemos o ângulo, sabemos o cateto oposto e queremos descobrir o cateto adjacente. Qual das três relações, seno, cosseno, tangente, que nos ajudaria a resolver essa situação? Exatamente, a tangente. Então, tangente de 30 graus vai ser cateto oposto, que é 100, sobre cateto adjacente. Se consultarmos na tabela, nós vamos ver que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, fica lá, raiz de 3 sobre 3 igual a 100 que divide cateto adjacente. Isolando o cateto adjacente, então nós vamos fazer a multiplicação cruzada, tá? 100 vezes 3 dividido por raiz de 3. E isso nos dá aproximadamente 173,2 metros. Então a sombra desse prédio é de 173 metros e 20 centímetros aproximadamente. Este foi um vídeo introdutório sobre a trigonometria. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal Exato.